Da tribuna, o deputado Coronel Meira comemorou a decisão da Câmara dos Deputados de sustar a ação penal do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu entorno, e também o sucesso da manifestação pela anistia em Brasília. O deputado afirmou: Bolsonaro destacou que o momento de perseguição política que vivemos hoje é muito triste e doloroso, mas que jamais devemos perder a esperança. Eu compactuo com essa ideia, com esse ideal. Aqui na Câmara, como parlamentar, é meu dever continuar lutando. O tempo parece ser sombrio e assustador, mas não vamos baixar a cabeça. Sou defensor da democracia, sou defensor da liberdade e almejo um Brasil melhor para todos. Neste parlamento, como deputado, cumpro o meu papel na luta contra as injustiças. Coronel Meira apontou que a expressiva votação é um indicativo do que ocorrerá com o projeto de anistia aos presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes. A decisão começa a trazer luz para nós conservadores em relação ao projeto de anistia aos condenados do dia 8 de janeiro que tanto defendemos. Brasil, o placar foi de 315 a 143. Isso já mostra que esta casa é altiva, que esta casa não vai se curvar a outro poder. Tem que existir equilíbrio entre poder executivo, poder judiciário e poder legislativo. O verdadeiro poder desta república é o poder legislativo, porque todos nós fomos eleitos com o voto do povo brasileiro e isso tem que ser respeitado. O deputado disse: é com muita honra que eu estou neste parlamento. Vou continuar defendendo-os com coragem e falando a verdade. Acabou, Alexandre de Moraes. Seus dias estão chegando. Solte Braga Neto. Solte Daniel Silveira. Você não tem mais como manter presos Daniel Silveira e Braga Neto. Você tem que soltá-los. É isto que nós queremos. Justiça, liberdade. Liberdade para o povo brasileiro. Deputado Coronel Meira, o senhor tem 8 minutos. Queria, presidente, que acrescentasse meu tempo também de pedido para ficar os 12 minutos. Bom dia, meu Brasil, bom dia, meu Pernambuco, bom dia, patriotas. Antes de iniciar a minha fala, que vai ser exatamente tratando de 3 assuntos importantíssimos para o nosso Brasil, quero aqui parabenizar 2 grandes amigos que fazem parte desta casa, 2 deputados federais. Um representa o estado do Rio de Janeiro e o outro representa o estado do Rio Grande do Norte, nordestino. Então, Ramagem, meus parabéns. Hoje, dia 8 de maio, você está aniversariando e recebeu ontem um grande presente desta casa. Mas esse presente não foi só seu, Ramagem. Esse presente foi para todos nós, deputados federais, que a partir de hoje está bem claro o respeito exatamente ao artigo 53 da Constituição Federal. E o outro é meu amigo e irmão de farda, o nosso general Girão do Rio Grande do Norte. Irmão, meus parabéns, sei que já está com sua família, a festa é hoje, aí no Rio Grande do Norte. Fui convidado, tá certo? Vou ver se consigo chegar no seu aniversário. Muito obrigado, Girão e Ramagem, por vocês se dedicarem tanto a esta casa e ao povo brasileiro. Senhoras e senhores deputados, presidente Luiz Lima, nobre deputado que honra também o estado do Rio de Janeiro aqui nesta casa. Na tarde de ontem, a esplanada dos ministérios ficou linda nas cores verde e amarelo. Érica falou aí que não tinha ninguém, coitada. O PT não bota 1/10 do que botamos ontem, não é isso, Hélio? Nosso grande Hélio Bolsonaro, Hélio Negão. Ficou linda nas cores de verde e amarelo. Mesmo sendo uma tarde de quarta-feira, uma tarde de semana, tá certo? Nós tivemos muitos brasileiros, não só de Brasília, mas de diversas cidades brasileiras, vieram somar o seu apoio a uma causa justa, nobre e verdadeira, que foi manifestar seu apoio para destravar a votação do projeto de lei da anistia para os presos do dia 8 de janeiro. Milhares de pessoas vestidas de verde e amarelo marcaram presença na caminhada pró-anistia aqui em Brasília. O nosso capitão, o meu presidente, Jair Messias Bolsonaro, e a nossa eterna primeira-dama,
Michele Bolsonaro, não só abrilhantaram o movimento, mas trouxeram ao nosso povo tão sofrido e batalhador a esperança de que dias melhores virão sobre o nosso Brasil, que nasceu com a vocação para a liberdade. O povo brasileiro nasceu para ser livre. Nós não aceitamos a tutela de ninguém, principalmente de elementos que são nefastos à sociedade brasileira. Em sua fala ontem, Bolsonaro destacou que o momento de perseguição política que vivemos hoje é muito triste e doloroso, mas que jamais devemos perder a esperança. Eu compactuo dessa ideia, deste ideal. Aqui na Câmara, como parlamentar, é o meu dever continuar lutando o tempo todo. Parecer sombrio e assustador, mas não vamos baixar a cabeça. Sou defensor da democracia, sou um defensor da liberdade e almejo um Brasil melhor para todos. E aqui nesse parlamento, como deputado, cumpro o meu papel na luta contra as injustiças. A caminhada pacífica pela anistia humanitária que aconteceu ontem deixou claro um recado para a sociedade. Vamos continuar acreditando no nosso país e no nosso povo. Para isso precisamos nos fortalecer ainda mais, nos empenhar mais do que nunca, pois venceremos. E temos que fazer em todos os estados do Brasil. Nós patriotas, nós conservadores, vamos para as ruas. Temos que estar nas ruas até sair a anistia. É fundamental ser votada nesta casa a anistia. A presença das pessoas na rua manifestando só confirma que estamos no caminho certo. A anistia aos perseguidos de 8 de janeiro é um ato político e privativo do parlamento brasileiro. A vontade do parlamento, que representa a maioria do povo brasileiro, precisa ser respeitada. E aí eu quero mandar aqui, tá certo, um recado. Quero mandar aqui um sentimento de esperança para todos os patriotas que hoje se encontram perseguidos, que estão na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, que estão nos Estados Unidos, na Espanha e que estão também em Portugal. E dizer, você, Eduardo Bolsonaro, você está sendo honrado por nós aqui nesta casa. Você está numa missão, você teve coragem de assumir esta missão. E eu sei que é muito difícil. O sacrifício é grande tanto para você, como para o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que é seu pai. Vai vir agora Dia das Mães. Então você não vai poder estar com sua mãe. Heloísa, sua esposa, não vai poder estar com a mãe dela. O sacrifício é grande, mas tenha certeza que você vai ser recompensado. Vai ser recompensado pelo nosso Deus, que está acima de tudo, e vai ser recompensado pelo povo brasileiro. A gente quer aqui dizer que realmente a gente vive um momento muito difícil. O outro tema que eu trago aqui, que é importantíssimo e que aconteceu exatamente ontem, foi exatamente a votação aqui na Câmara Federal. A votação da maioria que decidiu pela suspensão da investigação contra o deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, no chamado inquérito do golpe. Golpe que nunca existiu. Quem deu golpe verdadeiramente é quem está na presidência desse país hoje. Aí sim, é o verdadeiro golpe. A decisão começa a trazer luz para nós conservadores em relação ao projeto da anistia. Aos condenados do dia 8 de janeiro, que tanto defendemos. O placar, Brasil, o placar foi 315 a 143. Já está mostrando que esta casa é altiva, que esta casa não vai se curvar a um outro poder. Tem que existir o equilíbrio. Poder executivo, poder judiciário e poder legislativo. E o verdadeiro poder desta república é o poder legislativo, porque todos nós
fomos eleitos com o voto do povo brasileiro. E é isso que tem que ser respeitado. Reitero que somos contra a injustiça, somos a favor da democracia. E aqui nesse plenário é meu dever lutar para que inocentes não sejam condenados injustamente. Quero aqui revelar, tá certo? E a gente tem que revelar, a gente não esconde nada. A oposição ontem, não, porque vai beneficiar A, B, C. Parabéns, parabéns, nobre relator. Alfredo Gaspar, do estado de Alagoas, deu um show aqui, respeitou verdadeiramente a Constituição brasileira. E aí tem beneficiários sim, nós temos, e vou ler a relação, para que ninguém tenha dúvida. Alexandre Ramagem Rodrigues, o nosso deputado federal. Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Anderson Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, nosso general, general Heleno, um homem de bem, um homem sério, um homem honrado. O meu eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Mauro César Barbosa Cid, Mauro Cid também. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Neto. E aí, a respeito do Braga Neto, é um absurdo o que acontece. Braga Neto está preso indevidamente há quase 4 meses, mais de 4 meses. Então eu quero pedir aqui, certo, aos seus advogados, Rodrigo Nascimento e José Luiz Mendes, vão para cima, venham nesta casa como faz o advogado Paulo Faria de Daniel Silveira. Os senhores vão ter todo o apoio de nós parlamentares, não é isso, Hélio Negão? Para que vocês consigam soltar imediatamente Braga Neto. É fundamental. Quero também pedir ao meu amigo, um homem sério, ministro Zé Múcio Monteiro. Zé Múcio, você é o ministro da Defesa. Tá certo que você está nesse desgoverno aí, mas você como ministro, um homem de bem, tá certo? Um homem que respeita o Deus, que você tem um Deus também como eu tenho. Ajude a que a gente faça, a gente honre um general do Exército Brasileiro. E também ao general Thomas Paiva, comandante do Exército. General, o senhor não pode deixar um general preso indevidamente, sem ter nada, sem ter culpa nenhuma. Isso é um absurdo. Ajude a que seja feita, tá certo? Justiça. É isso que a gente pede só, justiça. E que Braga Neto seja solto imediatamente. Por último, eu quero aqui, e vou pedir ao presidente que tenha paciência, falar de um tema que é importantíssimo. As mães de todo o Brasil. Não poderia deixar de registrar uma homenagem às mães do nosso Brasil, verdadeiras guardiões da vida, da fé e dos valores que sustentam a nossa sociedade. Que nunca me falte coragem para defendê-las e gratidão para honrá-las. Quero aqui agradecer a minha mãe, Terezinha de Jesus de Silva Meira, 96 anos de idade, por ter me colocado no mundo, me orientado, me educado, como vocês todos aqui que estão fazendo parte aqui exatamente do nosso plenário, da nossa plateia, essas crianças lindas aqui que estão visitando, as suas mães realmente, elas gostam e amam vocês, como a minha Terezinha também me orientou e me educou. Mamãe, muito obrigado por tudo, mamãe. E a senhora, que teve 8 filhos e que deu o mesmo amor a todos os outros 8 filhos. Quero aqui também a minha esposa, Maria Lucila Laurênio Meira, que é mãe dos meus 3 filhos. Lu, obrigado por tudo, Lu, por educar os nossos filhos. E a minha sogra, que é mesmo que ser uma mãe, Zenaide Laurênio de Melo, que é a mãe da minha esposa. Então a todas as mães de todos os homens e mulheres que fazem a segurança pública do Brasil, que fazem a segurança pública do meu Pernambuco, vocês realmente sofrem, porque sabem que muitas vezes, principalmente os policiais mais novos, saem de casa e não sabem se volta, porque é muito difícil fazer segurança pública neste país, neste Brasil.
porque não se dá condições mínimas para poder se trabalhar. Para concluir, presidente, então vocês, mães, realmente abençoe os seus filhos cada vez mais, que fazem a segurança pública do Brasil. Porque, na verdade, os homens e mulheres que fazem a segurança pública do Brasil, eles fazem a segurança pública de todos os filhos e filhas. Então, muito obrigado, e é com muita honra que estou aqui neste parlamento e vou continuar defendendo com coragem e falando a verdade. Alexandre de Moraes, acabou Alexandre de Moraes, seus dias estão chegando. Solte Braga Neto, solte Daniel Silveira. Você não tem mais como manter preso Daniel Silveira e Braga Neto. Você tem que soltar. É isso que a gente quer: justiça, liberdade, liberdade para o povo brasileiro. Meu muito obrigado. Obrigado. Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos, em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Presidente
Senhores e senhoras deputados federais, amigos que nos ouvem aí pela Voz do Brasil, também pela TV Câmara. Realmente, nós estamos estupefatos com essa situação que aconteceu do roubo, né, da falcatrua do INSS contra os aposentados. E aqui, senhora presidente, temos uma boa notícia, né? A Justiça dá 48 horas para o governo Lula explicar as fraudes no INSS. Lembrando que essa ação da Justiça se deu em razão de uma ação popular que foi movida, né, por parlamentares aqui da oposição, cito o deputado Nicolas e outros parlamentares, e isso nos faz ter um pouquinho de luz no fim do túnel, porque nós acreditamos na justiça, nós acreditamos numa magistratura forte, e essa mesma magistratura tem sim que cobrar o governo federal, porque o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, né? Então nós parabenizamos que com certeza e queremos que a justiça vá para cima disso. Afinal, essa fraude é uma das maiores, se não a maior fraude ocorrida no INSS desde a década dos anos 90, desde a década de 90. Então isso precisa realmente ser apurado e com certeza com muito rigor, e as pessoas que roubaram, que puniram, que roubaram os aposentados têm que ser punidas exemplarmente. Outra situação que temos que também dizer aqui, senhora presidente, é sobre a visita de Sua Excelência o presidente Lula à Rússia para as comemorações do Dia da Vitória. Senhora presidente, infelizmente, né, mais uma vez, o fiasco diplomático brasileiro, né, se externa a todo mundo. Porque se pegarmos aí os representantes, né, de estados independentes aqui da nossa América Latina, somente 2 outros foram a esse encontro. O presidente Miguel Dias, de Cuba, e também o presidente Maduro, que confirmou presença lá do país que ele comanda, que é um país, né, são países que realmente deixam a desejar no quesito democracia. Então, um país democrático como o Brasil, se dispor aí num evento desse, onde só tem ali líderes autocratas, líderes que realmente não prezam pela democracia no seu país, eu acho que é um fiasco diplomático e uma péssima mensagem, né, ao mundo livre. E tem uma outra situação, senhora presidente, que nós também queremos externar aqui e dizer, né, chamar a atenção do povo brasileiro. O povo brasileiro precisa saber que a situação econômica em nosso país, ela vai de mal a pior. Só para a senhora ter uma ideia, né? Para a senhora ter uma ideia, a taxa Selic, ela bateu 14,75%. Vou repetir, 14,75%. Altíssima, elevadíssima. E aí eu pergunto, onde está a manifestação do presidente Lula, né, e dos nossos amigos parlamentares da esquerda, que hoje são os governistas nesta casa? Porque quando era na época do presidente Bolsonaro, ou depois, né, já na época do presidente Lula, onde o nosso presidente do Banco Central era o Roberto Campos Neto, a culpa era de Roberto Campos Neto. E agora, a culpa é de quem? Né? Então, acho que seria importante que os nossos parlamentares aqui também subissem àquela tribuna e pudessem fazer essa cobrança. Né? Doutor Galípolo, o que é que está acontecendo com a economia? Mas eu vou adiantar a resposta a vossas excelências. Ele vai dizer, não tem como, né? O Estado que gasta mais do que arrecada, com certeza vai entrar em colapso financeiro. Então nós temos que aumentar o juro, a taxa de juro, para poder frear a inflação, frear os preços, mas isso aí realmente não está acontecendo. Então, queremos, né, gostaríamos que os nossos colegas parlamentares da esquerda também pudessem fazer essa cobrança do governo Lula, da política econômica que esse governo faz, que é nefasta, prejudicial a quem mais precisa, que é o pobre, que é a pessoa que tem que pegar o seu salário e comprar o arroz, o feijão, a carne, o ovo e o café. Eu não vou dizer, porque o café realmente
Tá caro pra caramba. Mas enfim, senhora presidente, peço a Vossa Excelência que também possa colocar nosso pronunciamento